Foi realizado no Auditório Beni Veras o encontro pedagógico da Faculdade Grande Fortaleza. A abertura do evento iniciou com a palavra do diretor-geral da instituição, o engenheiro José Liberato Barroso Filho. Bom dia para todos, sejam bem-vindos. Sempre aproveito essa oportunidade desses encontros pedagógicos para a gente poder conversar um pouco. A gente trocar ideias, dizer mais ou menos o que, ou diretamente o que é que a gente sente e o que é o nosso papel na sociedade e o meu papel aqui na instituição como o administrador. Tá? Então, eu escolhi hoje um tema bem interessante para a gente conversar. É sobre a missão da instituição. O que é que a instituição se propõe? O que me fez sair de um ramo de atividade de engenharia, de construção, e partir para serviços educacionais, vir para a educação. Tá? E, naturalmente, que para a gente fazer essa mudança, eu e meu sócio, junto com o professor Adolfo Marinho, o que é que a gente vinha fazer? Qual era a nossa missão? Tá? O que é que a gente... Por que mudar? E se mudar, qual é o propósito? Qual é a proposta? Né? Então, a nossa proposta é essa daí, a proposta simples. É formar o cidadão através da educação, habilitando profissionais em nível superior, empreendedores reconhecidamente competentes, reflexivos, críticos. Aí vem a palavra-chave do nosso encontro pedagógico, éticos e com responsabilidade social. O momento contou com diversas palestras. No primeiro dia, o engenheiro Adolfo Marinho, diretor de expansão da FGF, ministrou o tema Panorama da Educação no Brasil. Este momento é um momento super precioso. Nós estamos aqui num ambiente de congraçamento, de reencontro, mas também estamos num encontro de trabalho em que nós estamos reafirmando nossa disposição, nosso interesse, nossa vontade de ter um ano melhor. Por isso, eu não posso perder a oportunidade de avançar e sair dos números, que os números já falam mais, mas de tecer algumas considerações que eu acho importante para a gente entender o mundo que nós estamos vivendo. Em seguida, o diretor acadêmico da faculdade, professor Paulo Nogueira, explanou sobre a realidade atual da área acadêmica da FGF, enfatizando os desafios do caminho durante o semestre. Eu encerrei o ano bastante feliz com a divulgação dos dados do Ministério da Educação, que a gente trabalha com algumas frentes. Né? Trabalhamos visando uma empregabilidade cada vez maior do nosso aluno, ou vocacionando para o empreendedorismo, me aproveitando um pouco dos slides do professor Adolfo, mas trabalhamos fundamentalmente em cima dos indicadores que o Ministério da Educação nos impõe. Quer dizer, então, não há como fugir disso, porque a nossa autorização, o nosso credenciamento para o funcionamento depende de atingirmos um patamar mínimo nos indicadores que são impostos pelo Ministério da Educação. Durante o encontro pedagógico, foi realizada ainda a entrega de menção honrosa para os professores de cada curso que foram destaque ao longo do semestre. Amanhã encerrou com a fala do professor Hoffman Rolim sobre projetos para a FGF, como o projeto Escola Amiga e Traga um Amigo.
e aí a gente quis elaborar um novo projeto de captação de alunos. Saindo da premissa que já foi dita aqui, que o perfil do nosso aluno é o profissional aluno, que tem mais de 35 anos, o posicionamento da FGF, posicionamento é como a instituição está no imaginário do aluno, do cliente, né? Esse nosso cliente de 35 anos, ele sabe por que escolher a FGF, que graças a esse esforço, essa inquietação da diretoria e de todo o corpo que faz parte, né, vem aumentado o número de alunos. Mas ficou preocupante, porque o número de pessoal de ProUni fiéis ficou muito alto e agora vai diminuir. Então, o que fazer? Que novas operações serem feitas? Nós voltamos com um programa que a gente que antigamente chamava-se Traga um Amigo. Alguns professores já devem ter visto, eu atrapalhando a aula de vocês, falando sobre alguns momentos que eu estava querendo que o aluno fosse participar, porque o aluno não sabia nem que programa é esse, né? Que é Traga um Amigo, que a gente chamou agora de Estudo de Graça na FGF. No segundo dia, o evento contou com reflexões sobre a missão institucional, ética e moral, ministrada pelos professores convidados, professor Holmes e professor Paulo César Arantes. Quando eu fui fazer minha defesa de dissertação de mestrado, eu pensava assim, vai ser muito difícil falar para a banca. Mas quando terminou, eu percebi que o mais difícil era falar para os colegas, né, que estavam ali avaliando a gente. Então, é uma tarefa assim, difícil você estar aqui na frente, falando para os seus pares, principalmente aqueles que a gente sabe que tem muito mais experiência, né, do que a gente, experiência de vida, experiência acadêmica, né? Então, a minha fala, ela se reporta a uma coisa que hoje é muito discutido no Brasil, né? Essa questão da ética. O que é ética? Bom, então, o que é ética? Quando a gente pergunta assim, o que é ética, é difícil a gente responder. Mesmo aquelas pessoas que estudam o assunto lá dentro da filosofia, é uma coisa muito complicada você fazer uma definição de ética. E quando você estuda filosofia, principalmente filosofia do direito, e a gente percebe que todo o nosso estudo ele vai se basear em 3 eixos, né? Que é a ética, a moral e o direito. O encontro contou ainda com a professora Thalita Rodrigues, falando sobre o tema assessoria pedagógica, um diagnóstico da utilização das tecnologias e os índices de trancamentos e transferência de alunos. E a professora Rosângela Magalhães complementou, explicando sobre as rotinas do Bloco G. Aula não registrada pela caderneta. Quando é que acontece? Por 2 motivos. Pode acontecer como um dia como hoje, o trânsito fica mais difícil por conta, né, da intempérie, da chuva, e aí o professor chega fora daquele limitezinho de tolerância, que aí é outra situação. Vou já chegar lá, certo? Vamos falar do primeiro caso, professora. Então, assim, vamos colocar esse atraso, chegou fora do limite da abertura da aula. Então, a aula não foi registrada. A aula, né, no caso, não registrada pela caderneta.